Pelotas, como estudante de medicina, para ver o que era o tal de ESSEM. Foi o primeiro ESSEM. Foi em 70 aí? O primeiro ESSEM foi em 68, mas foi o primeiro que tinha caráter mais político. 73. Então, em 73, lá estava eu no primeiro ESSEM. Quem é que estava discutindo lá? O pessoal que era do INPS, mas que queria que o recurso do INPS fosse para hospitais públicos e não para o complexo médico industrial. Quem mais? O pessoal do Ministério da Saúde, que antes do golpe militar tinha 8% do orçamento para prevenir doença. Depois do golpe militar, baixou para 0,8%. Vocês reparem o que significa isso? O golpe militar estava dizendo: nós não queremos mais prevenir doença. Nós queremos que esse dinheiro vá para os hospitais. Deixa as pessoas adoecer, que quando elas estiverem doentes, irão para enriquecer o complexo médico industrial. Portanto, não se previne a doença. Então, esse pessoal eu comecei a ouvir enquanto estudante de medicina. Aí eu tinha alguns professores, depois eu vim saber que um deles era comunista, e na época a gente tinha um medo imenso de professor comunista. De certo, ele ia nos ensinar a comer criancinha, a dividir o nosso quarto, tinha que dormir um monte de gente no quarto, a denunciar os pais, qualquer coisa muito odiosa. Então a gente tinha medo do comunista. E aí tinha um professor que diz assim: olha, já que não dá para fazer outra coisa, por que vocês não vão trabalhar junto com o povo? E em 73 tem um movimento que eu nem sabia que tinha participado, que se chamava de Movimento de Ida ao Povo, que é o primeiro movimento de reorganização dos intelectuais junto com a população. Já que não dava para trabalhar com sindicato, nem com movimentos sociais, nós resolvemos trabalhar com populações desvalidas. Lá fomos nós trabalhar, eu enquanto estudante, acabei montando um posto de saúde, junto com alguns colegas meus, enquanto estudante de medicina. Meus professores me davam um respaldo. Me davam receituário assinado, pedido de exame assinado, com a seguinte recomendação: usa com parcimônia. O que significa mais ou menos: não use nunca. E aí eu tive que aprender a fazer medicina sem pedir exame, sem usar remédio. Porque eu só poderia botar no papel se eu tivesse certeza. Senão eu comprometia meu professor, que era meu amigo, que confiava em mim. E não tem coisa melhor para a gente crescer que uma relação de confiança. Então, aprendi a fazer medicina no posto de saúde, desde o 4º ano, desse jeito. Aí, quando chegou no 6º ano, eu digo: é esse tipo de medicina que eu quero fazer. Aí eu descobri que esse tipo de medicina não tinha no país. Tinha quando eu era pequeno, mas agora só tinha médico especialista, em dedo mindinho do pé direito, qualquer coisa dessas. Quanto mais especializado, melhor. E aí, eu queria fazer medicina geral, aonde que eu vou fazer? Não tinha. Mas tu já é médico geral? Eu digo: não, me sinto mal preparado, a faculdade não me preparou direito, eu preciso estudar mais. Eu estudei pouca saúde pública. Tive a possibilidade de trabalhar numa unidade sanitária como estágio optativo no meu 6º ano. Numa unidade sanitária em Porto Alegre, que estava organizando um trabalho de medicina comunitária. A unidade sanitária do Murial, de Porto Alegre. Aí eu fui ser estagiário lá, o diretor da unidade convidou a gente para organizar uma residência em medicina comunitária. E aí eu ajudei a fazer a proposta, minha companheira era pedagoga, já trabalhava na unidade sanitária, já era formada, trabalhava com estimulação precoce de crianças com dificuldades de aprendizagem. E aí, bom, resolvemos montar a proposta junto. Médico de comunidade vai ter que morar na favela, vai ter que ganhar um salário digno, mas vai ter que fazer as refeições subsidiadas pelo Estado, vai ter que ter carona de carro do Estado, porque não dá para subir carro lá. Fizemos todas as propostas. O diretor da unidade sanitária achou muito boas propostas. Aprovou as propostas e a gente criou a residência de medicina comunitária do Murial, que depois vinha saber que foi a primeira residência de medicina comunitária que teve no Brasil. Entenderam a história do Forrest Gump? Estava lá. Tá? E aí, bom, eu entrei na residência. Tá? E aí fiz residência em medicina comunitária, morei 2 anos na favela. Não defendo que precise fazer isso hoje. Mas eu aprendi muito morando lá. Muito. De como é que funcionam as pessoas. De como é que a realidade social molda um jeito de pensar. E, portanto, se eu não entendo disso,
eu não consigo ajudar as pessoas. E se eu estou fazendo saúde sem ser para ajudar as pessoas, ainda é tempo de fazer engenharia. Estou falando sério. Eu penso que fazer saúde é uma coisa solidária. Espero que fazer engenharia também seja uma coisa solidária. Mas eu digo isso só para fora, deve ter entendido. Porque só pela ruptura que significa isso. Mas na saúde isso para mim está muito claro, que deveria ser uma coisa solidária, uma coisa de promover a autonomia do outro, de desmonopolizar saber, pois não foi isso que aconteceu. E de 76 para cá, a gente começou a batalhar para criar o SUS. Conseguimos botar na Constituição, e aí tem toda uma história que a gente conta em mais ou menos 24 horas, que eu não vou contar, tá? Do movimento da reforma sanitária. Mas o movimento da reforma sanitária, um dos componentes do movimento da reforma sanitária, era o movimento estudantil, que começa com o ESEM, que depois começa a ter o ENEM da enfermagem, começa a ter o ENEL da odonto, começa a ter o encontro da nutrição, e a gente começa a somar forças com os estudantes, que chegaram a um ponto de organização, que espero que tu escreva isso. Tem um tempo voltar. Escrever essa história, que está por ser contada, que se organizaram, se desorganizaram, e nessa desorganização começaram a montar uma proposta de organização no século atual. As executivas dos cursos, via Uni, ela pode contar isso depois, eu acho que vai contar. Nós tentamos organizar o SUS de 88 para cá. Depois que nós botamos no papel a legislação do SUS, que diz que o sistema de saúde deve ser universal, igual é equânime, mas eu acho que ele tem que defender a igualdade, porque equidade e igualdade são sinônimos. O que se pode dizer a respeito disso é, já que não tem recurso para todo mundo, a gente vai priorizar os mais pobres. Isso não é igualdade. Eu quero um sistema que o rico queira consultar com ele. Mas por quê? Porque o sistema é tão bom que todo mundo quer. É isso que eu quero no sistema único de saúde. Não pode ser um sistema meia boca, que só pobre vai. Então a equidade é isso. Universal, é para todos. E integral. Integralidade, eu poderia aprofundar em mais 24 horas. Também não vou entrar no discurso de integralidade. Mas é uma das palavras que eu acho que a gente vai ter que resgatar na construção do SUS. O que é integralidade? Nós defendemos isso e botamos na Constituição. Festa, em 88, está garantida a legislação. Então nós temos agora um sistema equânime, universal, integral, com controle social, ou seja, o povo diz o que quer, tá? Hierarquizado, com atenção primária que encaminha para a atenção secundária. Pois é. Nós estamos tentando construir de 88 para cá isso. E a gente descobriu que não basta ter a lei. É preciso mais uma porção de coisas. Por exemplo, é preciso organizar as leis. E uma forma de organizar foi a criação das leis orgânicas. Criamos em 1990 2 leis orgânicas, e foram as últimas. De lá para cá, estamos perdendo direitos sociais, E a gente passa a ser um ET na Constituição. Porque a gente defende equidade, universalidade e integralidade. Na saúde. Nas outras áreas já não tem mais. Porque o neoliberalismo não quer isso. Então nós temos uma Constituição que não é uma Constituição neoliberal. E isso é um problema, porque a nossa Câmara e Senado é. Então nós vivemos em cima de uma navalha. Nós ainda existimos, não sei exatamente por quê. E cabe a gente discutir muito isso. A gente defende esse sistema único, que defende que tenha bons salários, dignos, tem para todo mundo, dá para todo mundo ganhar suficientemente bem para viver bem na área da saúde, não precisa ter salários de fome, nem precisa precarizar as relações de trabalho, nem preciso monopolizar saber. Eu tenho que montar um sistema que eu possa ouvir o outro, que eu possa me relacionar de igual para igual, que eu possa ter uma outra relação com as pessoas, uma relação interagentes, em que eu sou um agente e o outro também é. Então, isso